Eu saúdo os angolanos que me acompanham. Civismo, na opinião de Evaristo, o que é que está a acontecer? É preciso dizer, os deputados da oposição, não é? E que nunca tiveram, onde é que encontraram peso? Eu não sei se alguma vez tiveram, pelo menos na perspectiva como tu colocas a questão. Eu quero alcançar a tua questão. Não me parece que, na perspectiva como tu colocas a questão, alguma vez tiveram tal peso, não me parece, não é? Mas isto, em parte, eu já respondi, não é? Infelizmente, estas práticas são entendidas ainda como necessárias para o combate político, o que é uma pena. E que não deixa de ser uma demonstração também de que, efetivamente, o regime está completamente desgastado. Porque quando se perde totalmente a vergonha, até no combate político, quando já perdemos a vergonha e fazemos as coisas às claras, o bizarro quando é exposto assim às claras, é porque de facto o desgaste é muito grande, é porque se perdeu a capacidade de imaginação, é porque se perdeu a capacidade de reinvenção, é porque se perdeu até a capacidade de pensar e de raciocinar. Esta aqui é a grande questão de fundo. Portanto, isto faz parte tudo isso faz parte, infelizmente, daquilo que se entende como o combate político. Por outro lado, relativamente à questão de como os deputados são tratados, tem uma explicação muito simples. É porque nós temos um Estado que é governado por pessoas que pensam que são donos desse Estado. Eu costumo dizer, às vezes, naturalmente com exagero que isso possa eventualmente representar para algumas pessoas, mas não para mim, que nós evoluímos praticamente para aquilo que se chama uma sociedade tribal, independentemente do processo colonial, para um Estado patrimonial, em que o governante toma o país como uma extensão da sua própria casa, cada um à sua maneira, não é? O Presidente da República olha para todo o país como uma extensão da sua casa. O governador olha para toda a província como uma extensão da sua casa. O administrador municipal olha para todo o município como uma extensão da sua casa. O comunal olha para aquilo como uma extensão para a comuna como uma extensão da sua casa. O diretor da escola olha para o pátio da escola como uma extensão da sua casa. O diretor provincial da educação olha para o pátio, quer dizer, é assim, o país está construído assim. Está a ver? O país está construído assim. Por isso é que eu sou o defensor acérrimo de que é esta cultura institucional que tem de ser alterada. Naturalmente, é preferível que esta cultura institucional seja alterada por via democrática, como é evidente, mas enquanto isso não for alterado, imagina que nós tenhamos amanhã em Angola um outro partido eventualmente a governar com a mesma cultura. O país continuará a ser a mesma coisa. Portanto, aqui, de facto, essa necessidade de alteração desta cultura institucional. Mas eu também não acredito que amanhã um outro partido a governar, até porque nenhum partido em Angola tem as capacidades que o MPLA tem, porque o MPLA é efetivamente um partido-Estado, que tem raízes em tudo quanto é lado, não é? O MPLA será, neste momento, o único partido que tem capacidade para estar em tudo quanto tem capacidade de nomear desde o SOBA, os adjuntos do SOBA, os empregados do SOBA, depois vai para a escola da comuna, do bairro, tudo quanto é diretor, tudo quanto é supervisor, até a pessoa que lava o chão, o MPLA tem capacidade de fazer isso. Não é? Nenhum outro partido em Angola tem capacidade de fazer isso. Portanto, daí, infelizmente, não é? Nós continuamos a viver este quadro de um partido-Estado e que, à medida que se vai desgastando, estando cada vez mais desgastado, vai utilizando tudo o que lhe parece razoável, que não é, até o absurdo para o combate político. Que é uma vergonha, porque em 2025 criar constrangimentos ao adversário político, até para passar a noite num hotel. Em 2022 nós tivemos relatos de deputados da Anitta que terão passado a noite nas viaturas, não é? Malange, salvo erro, se a memória não me estiver aqui a trair. Isto devia envergonhar-nos, mesmo, isso devia envergonhar-nos. Está a ver? É aquilo que eu disse aqui há bocado. Temos que fazer perguntas às nossas mães, não é? Todos. Estou aqui a parafrasear um filósofo brasileiro.
Muito bem, são agora 18h26. Vamos passar para outro tema. Embaixadores dos Países Baixos e de Portugal consideram que fazer negócio em Angola é difícil. Na mesma semana, 2 embaixadores se queixaram do ambiente de negócios no país. Qual é o alcance destas lamentações, Evaristo? Eu teria muito gosto, e pronto, é uma pena que a gente não possa, não é? Mas teria sido muito interessante perguntar, eu talvez, pronto, vou responder isso com a minha leitura, mas essa pergunta era muito mais interessante fazê-la aos governantes, não é? Meus amigos, vocês dizem que o ambiente de negócio está bom, em Angola já pode fazer tudo quanto mais alguma coisa, ter o turismo da lama, da poeira, e o ambiente está tudo bom, inventaram uma série de mecanismos e programas e projetos, facilita isto, desburocratiza aquilo, mas nós temos os países ocidentais dizerem que, olha, aqui não dá para fazer negócio. Então o que é que os senhores andam a fazer? Não, esta pergunta tem de ser feita. Se nós tivermos aí mais algum jornalista indisciplinado, como é indisciplinado, é assim que se diz, ou mal comportado, teria sido muito interessante fazer, porque era muito interessante. Olha, não são os críticos angolanos que o dizem, não é? Não são os críticos, não são aquelas pessoas que vocês pensam que são da UNITA, não é? Não é a UNITA que está a dizê-lo, muito menos aquelas pessoas que criticam e que vocês imediatamente associam à UNITA. Não, são agora os... A menos que, também, quem sabe, talvez esses embaixadores todos tenham feito um pacto com a UNITA, né? É possível que também daqui a bocado apareçam rotulados nas redes sociais como, eventualmente, como tendo feito pactos, não, porque a narrativa do governo é que efetivamente existem. Estas condições não existem, ok? Eu ainda semana passada, salvo erro, terei citado um artigo do Cianuco Fortuna, que faz uma leitura sobre as razões da quebra do investimento direto estrangeiro em Angola. E ele apontava, esse artigo foi publicado há 2 semanas no Valor Económico, e aponta várias razões. O risco político em Angola é muito grande. E o governo angolano não pode pensar que toda a gente é idiota. Não, claro que as pessoas não são idiotas. Aliás, os outros são mais espertos do que nós. Isso pode parecer um bocado chato dizer isso, na forma como digo, mas os outros são mais espertos do que nós. Os suecos, quando eu digo mais espertos, não quer dizer que têm mais capacidade de aprendizagem. Não, já estão muito mais arrumados, já têm muito mais experiência, têm muito mais conhecimento consolidado já adquirido, têm muito mais e têm instrumentos suficientes para avaliar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos. Está a ver? Portanto, as embaixadas dos países ocidentais que estão em Angola sabem o que é que se passa em Angola. Nós ainda semana passada, salvo erro, o Valor Económico fez uma manchete com a embaixadora da França em Angola que dizia isso mesmo, já se antecipava em relação a isso. E as pessoas querem ter previsibilidade. Os empresários querem previsibilidade. Esta mensagem, vinda da embaixadora da segunda maior economia da Europa, da zona euro, ok? Porque a França é a segunda maior economia da zona euro a seguir à Alemanha. Quer dizer, uma preocupação como esta, vinda da embaixadora da segunda maior economia da zona euro, só tem um significado, que todos eles pensam da mesma forma, todos eles veem o país da mesma forma. Então como é que temos investimento privado estrangeiro? Como é que nós temos um bom ambiente de negócios? Portanto, no fundo, esta reclamação, se assim se pode dizer, ou esse desabafo, também se assim se pode dizer, só vem confirmar aquilo que nós temos estado a dizer, que ao contrário daquilo que o governo pensa, não é? Que isentou vistos, criou, facilita isto e etc., nós não temos ambiente de negócios. Portanto, se nós elencarmos todos os aspectos que concorrem para a criação de um ambiente de negócios em Angola, nós não temos, efetivamente, um bom ambiente de negócios. E eu estou aqui a falar do risco político, por exemplo, que muitas vezes não é suficientemente escalpelizado quando se discute a questão do ambiente de negócios. O risco político é extremamente agravado. Ok, sistema jurídico falho, tribunais que não são confiáveis, guerras contra adversários usando os tribunais, legislação instável, mexe isto, mexe aquilo, conforme... sei lá, ambiente político com um nível de imprevisibilidade muito grande, não se sabe se amanhã alguém vai fazer, quem é que vai para a cadeia, se vai, quem é que... Quer dizer,
não há ambiente de negócios, infelizmente. E ainda bem, repito. Pode concluir. Diz. Não, ainda bem, eu digo ainda bem, porque muitas vezes também os governantes do MPLA dão a ideia de que estão mais propensos a validar estas observações quando vêm de fora, não é? Bem, como são, não quero utilizar aqui um termo feio, mas pronto, como são os de fora, como são os estrangeiros, os mais espertos, não é? Os que sabem mais, que estão a dizer, então se calhar talvez a gente deve aqui prestar atenção a isso, não é? Porque, se for a UNITA, ou se for um Melas, ou se for um economista qualquer, ou se for um crítico qualquer, não, estes aqui são do contra, estes nunca veem nada de bom, não é? Para eles está tudo mal. É? Mas ainda bem que estas observações e estas críticas vêm efetivamente daqueles países, e atenção, estamos a falar daqueles países que, pelo que nós temos estado a ver até do ponto de vista da própria diplomacia económica do Presidente João Lourenço, são os países aos quais ele volta e meia está à procura de investimento direto estrangeiro. E são eles que estão a dizer, não, aqui não há condições, porque é preciso desburocratizar, é preciso romper aqui uma série de barreiras, porque isso aqui está tudo mal. Ainda sobre as queixas, dentre os aspectos apontados pelo embaixador de Portugal, destacam-se dificuldades no repatriamento de capitais e as taxas de juros praticadas pela banca. Evaristo, são aspectos que ultrapassam com relativa facilidade? Não, obviamente que não, porque a questão do repatriamento de capitais está associada ao volume de divisas que o Estado, o Governo, o Banco Nacional de Angola, o que for, consegue ou não consegue ter na sua posse. Portanto, quanto mais divisas o Banco Nacional de Angola tem, mais capacidade também terá de permitir o repatriamento de capitais. Ok? Que as pessoas mandem os seus dinheiros, os seus lucros, os seus dividendos lá para fora. Quanto menos dinheiros em divisas tem, menos capacidade tem para viabilizar o repatriamento. A questão é só essa, e isto não é ultrapassável com facilidade, desde logo porque a nossa principal fonte de divisas, como nós sabemos, é o petróleo, não é? Praticamente, grosso modo, pronto, também aí o diamante, pode dizer-se, mas na lei, como gostam de dizer os angolanos, praticamente o nosso único produto de exportação, a principal fonte de divisas. Os níveis de produção têm estado significativamente baixos, não é? Hoje temos ameaças significativas também à questão do próprio preço, pelo menos o preço fiscal que está inscrito no Orçamento Geral do Estado, o governo projetou $70. Há muitos sinais que sugerem que o preço médio, é muito provável que este ano o preço médio fique abaixo dos $70, mas, portanto, no fundo, para responder de forma direta, não são questões que se ultrapassam com facilidade, porque esta questão do repatriamento dos capitais está muito associada também ao dinheiro, é moeda forte que o país tem ou não tem, não é? Mas o Presidente da República tem como bandeira de governação a diplomacia económica para a atração de investimento estrangeiro. As constatações feitas pelos embaixadores podem produzir efeito contrário para as pretensões de João Lourenço ou do governo? Olha, eu não sei. Eu não sei, eu acredito que não, porque o que está a faltar também neste governo é mesmo capacidade de execução também. É competência para fazer as coisas, é, em certa medida, vontade para fazer as coisas, é capacidade de execução. Mas disse aqui agora que, às vezes, o governo só ouve o estrangeiro, se calhar. Sim, mas o ouvir também não significa depois necessariamente que isto depois se materialize em termos práticos de alguma forma, não é? Se calhar tolera mais, ouve, eventualmente depois faz algum show-off, para dar a ideia de que percebeu e esteve atento às críticas, mas depois em termos de execução, porque assim, a questão do investimento estrangeiro, a questão do investimento estrangeiro depende de muitas variáveis, ok? E também depende, o próprio processo de democratização do país
é um dos elementos importantes também da atração do investimento estrangeiro. Porque quando se fala em imprevisibilidade política, está-se a falar de quê? Está a falar-se de quê? Nós não sabemos o que é que vai acontecer neste país. Nós estamos em África e nós não sabemos o que é que vai acontecer neste país. Porque, tanto quanto nós sabíamos, bem, este país realiza eleições mais ou menos de forma estável. Depois aí uns momentos em que começam a surgir ruídos, que parece que há planos esquisitos que atentam contra a estabilidade dos ciclos eleitorais, isso por um lado. Depois começam a surgir ruídos de que alguém quer manter-se no poder a todo custo, e isso pode dar guerra, pode dar confusão, pode pôr gente na rua, quer dizer, todo este ambiente de crispação mina o ambiente de negócios. Então, a questão não resulta estritamente de medidas exclusivamente administrativas, no sentido, olha, vamos cortar vistos, vamos cortar aquela licença, vamos ter isto, aquilo, vamos dar mais garantias em termos de propriedade. Não é só isso. Não é? O ambiente político, a estabilidade do ambiente político no contexto africano também é importante. Porque quando se fala, alguém dirá, não, mas a questão da estabilidade, olha, por exemplo, a Portugal. Olha, Portugal em 3 anos, praticamente 3 eleições. Não, mas isso é uma outra realidade. Porque os investidores sabem que aqui não vai haver guerra, está a ver? Que não vai haver confusão de alguém querer ficar no poder a todo custo, que depois vai virar um país de patas para o ar. Não, esse tipo de risco, isso não existe. O risco político aqui é dimensionado de outra forma. Está a ver? Há eventualmente questões de natureza, nomeadamente legal, legislativa, mas as pessoas não têm medo de que o país, por exemplo, sei lá, que haja, por exemplo, uma escalada de instabilidade tal que resvale para um conflito real, que resvale para a confusão. Quer dizer, esse tipo de receio não existe aqui. Está a ver? Mas no nosso caso, quando nós falamos em risco político, até esse tipo de receios entram na equação. Por isso é que a questão do ambiente de negócios é aqui uma espécie de um corpus que incorpora várias variáveis que têm de ser atendidas. E a questão da liberalização de facto da economia, a questão da democratização efetiva do país, também são processos absolutamente cruciais para o desenvolvimento que se pretende, porque de outra forma, ou para a atração de investimento, porque de outra forma, enquanto nós vivermos com um ciclo de instabilidade, com guerras psicológicas que criam muitos ruídos no espaço político, no espaço social, as pessoas naturalmente têm medo também, não é? Tudo isso conta. E vamos aqui aproveitar a deixa do ambiente de negócio para falarmos sobre mais uma certeza do Presidente da República, João Lourenço Garante, que Angola está próxima de alcançar a segurança alimentar. Como está Angola em termos de segurança alimentar? Eu não comento isso. Eu não comento isso. Eu se me permitisse com toda... Mas o que é que nós vamos comentar? Quais são os números que nós temos, que o Presidente nos mostrou, o que é segurança alimentar para começar, e quais são os números que nos foram mostrados que sugerem que nós estamos próximos da segurança alimentar? Deixa dar um exemplo muito simples, né? Em 2021 foi criado com pompa e circunstância um famoso planagrão, né? Com metas completamente surreais, absurdas, quer dizer, como se fosse, não é? Como se de repente tivéssemos criado um foguete que nos tira da Terra para a Lua em 5 minutos, não é? Ninguém percebeu aquilo. E hoje nós ficamos com a sensação de que até as próprias pessoas que elaboraram o plano não o perceberam. Não é? E foi descontinuado, e ninguém fala mais nisso, e ninguém... quer dizer, quais são os principais alimentos da dieta dos angolanos, não é? E em que quantidades é que esses alimentos estão a ser produzidos? Eu não percebo, eu francamente não percebo. Escapa-me esta colocação do Presidente da República de que estamos muito perto de conseguir a segurança alimentar. Escapa-me, eu não percebo. Honestamente não percebo. Eu não percebo de onde o Presidente vai tirar isso. Não sei qual é o conceito que talvez tenha sido reformulado, eu não percebo de onde é que se foi buscar isso, que números é que existem que sustentam a afirmação do Presidente de que Angola está perto de alcançar a segurança alimentar.
Muito bem, vamos agora falar sobre José Filomeno dos Santos, que levantou o passaporte no Tribunal Supremo. Em janeiro, numa carta enviada à televisão portuguesa SIC, Zeno dos Santos dizia que rejeitava o indulto do Presidente da República, afirmando mesmo que aceitar este perdão seria admitir culpa por um crime que diz não ter cometido. O levantamento do passaporte, Evaristo Mulasi, é sinal de que o filho de José Eduardo dos Santos aceita o indulto de João Lourenço? Bem, ou apenas é um sinal de que lutar por justiça em Angola continua a ser uma miragem? Teria sido muito interessante se ele pudesse responder a esta pergunta, não é? Então, o senhor recuou ou não recuou? O que eu posso dizer é o seguinte, aliás, este tema já foi objeto também de muita conversa, quer neste programa, quer no outro do qual eu participo aos sábados. O que se passa é o seguinte: o Tribunal Supremo, em 2019, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo, em 2019, fez sair uma sentença que levantava as medidas de coação sobre os réus do caso 500 milhões. Ou seja, em tese, os réus do caso 500 milhões já deviam ter na sua posse os seus passaportes, pelo menos, porque este acórdão a que eu me refiro é datado, salvo erro, de agosto de 2019. Portanto, os réus do caso 500 milhões, numa situação normal, imagina, por exemplo, que Angola fosse, vamos falar de quê? Namíbia, né? Nós estamos sempre a citar os países europeus, podemos citar casos africanos, né? Imagina, por exemplo, que Angola fosse a Namíbia, ou fosse eventualmente a Botsuana, né? Com a legislação com a qual aqueles cidadãos foram julgados e com as decisões que foram tomadas pelos próprios tribunais, os réus do caso 500 milhões, isto não sou eu quem está a dizê-lo, é preciso que eu diga, isso não é uma opinião, e aquilo que está escrito nas decisões que foram tomadas pelos tribunais, já deviam estar com os seus passaportes pelo menos desde agosto de 2019. Porque foi o próprio Tribunal Supremo que fez, fez sair uma decisão a dizer que estavam esgotados todos os prazos previstos e os que não estavam previstos em tudo quanto é lei, e que todas as medidas de coação, incluindo a medida de interdição de saída do país e de deslocação de fora do território de Luanda, estavam levantadas. O que pressupunha a devolução dos documentos de viagem. Portanto, a questão dos passaportes, isso só para esclarecer quem eventualmente não conhece o caso de fundo, esta questão dos passaportes já devia ter sido resolvida em 2019, por decisão do próprio Tribunal Supremo. O que aconteceu é que o próprio Tribunal Supremo tomou uma decisão e desrespeitou-a. O Tribunal disse assim, bem, estas medidas já não contam, estão extintas. Os senhores podem ter direito aos seus respectivos passaportes. Só que esta decisão nunca foi executada. E isto foi objeto de muita notícia no espaço público. Houve vários recursos, várias tentativas, várias reclamações, tudo e mais alguma coisa. Houve até processos, ações de natureza criminal que foram movidas. Mas esta decisão nunca foi cumprida. Repito, uma decisão do próprio Tribunal Supremo. Portanto, a questão dos documentos tem que ser percebida num primeiro plano ao abrigo desta decisão que foi tomada em 2019. Primeira questão. A segunda questão. No ano passado, como também é de conhecimento público, o Tribunal Constitucional anulou a decisão do Tribunal Supremo. Tornou a decisão do Tribunal Supremo inconstitucional por violação de várias normas e princípios constitucionais. Esta decisão, até hoje, também não foi aplicada. Então nós estamos aqui perante dois campos que é preciso esclarecer. Do ponto de vista estritamente legal, o cidadão José Filomeno dos Santos e os demais cidadãos arrolados neste processo têm o direito de ter os seus passaportes pelo menos desde 2019 por decisão da Justiça. Ou seja, independentemente
como é que se diz? Do indulto que foi concedido pelo presidente João Lourenço. A verdade é que estes cidadãos já deviam ter na sua posse os seus passaportes pelo menos desde 2019. Esta aqui é a questão. Ok? Relativamente à questão do indulto, é que o facto de o Presidente da República ter concedido o indulto, aquele indulto não anula as decisões que foram proferidas pelos tribunais. E só por isso é que, apesar de ter havido um indulto, tanto quanto é do meu conhecimento, o cidadão José Filomeno dos Santos havia submetido recursos extraordinários de inconstitucionalidade ao Constitucional, mesmo depois de ter saído o indulto do Presidente da República. Portanto, do ponto de vista, e isto, atenção, repito, isso são as leis, isso não é uma questão de opinião. Do ponto de vista das leis angolanas, através das quais aqueles cidadãos foram julgados, eles já deviam ter na sua posse os seus passaportes. Portanto, aqueles passaportes andam retidos de forma ilegal no Tribunal Supremo, isto à luz de uma decisão do próprio Tribunal Supremo. Portanto, quer o cidadão José Filomeno dos Santos, quer o Walter Filipe, quer o António Samalia Bull, quer o Jorge Sebastião, que são os 4 cidadãos que foram julgados no âmbito deste processo, já deviam ter os seus passaportes desde 2019. E mais, o levantamento dos passaportes não, ou seja, o indulto presidencial, é o melhor que eu queria dizer, não anula as decisões que foram tomadas pelas instâncias competentes. E as instâncias competentes foram os tribunais. E deixa-me que eu lembre outro pormenor. Nós ouvimos recentemente, o que é curioso, o Presidente da República deu uma entrevista a Jeune Afrique. Foi questionado sobre a razão por que não terá indultado a empresária Isabel dos Santos. O Presidente da República, curiosamente, na sua resposta, usou os argumentos que o Zeno dos Santos usou para recusar o indulto. O Presidente disse não. O indulto só é passível de ser, portanto, oferecido, graciado, beneficiar, o que for, cidadãos que tenham sido condenados e que tenham cumprido de alguma maneira a pena ou de forma parcial, ou o que for. O próprio Presidente da República usou os argumentos que o Zeno dos Santos usou para dizer este indulto não me cabe. Mas agora 2 questões. Uma coisa é o indulto não me cabe, porque do ponto de vista da lei, este indulto não pode ter validade, uma vez que existem decisões contrárias aos efeitos que esse indulto produz. Outra coisa é o direito que eu tenho ou não ao abrigo das decisões que foram tomadas pelo tribunal para ter acesso aos documentos. Esta é que é a questão. Ok? Portanto, o levantamento dos documentos é independente, quer para Zeno Filomeno dos Santos, quer para os outros cidadãos arrolados nesse processo, é independente do indulto presidencial. Só que nós estamos em Angola. Aqui vem a tal questão. Estamos em Angola. Penso que há muito pouca gente que hoje não terá o entendimento de que se trata de um processo de viés político, é um processo de natureza claramente político, mais político do que outra coisa, e como é um processo mais político de outra coisa, naturalmente a resolução aparentemente também tinha que ser mais política do que outra coisa. É isso que aparentemente os dados mostram. Agora, dito isto, a tua questão é, isso significa um recuo em relação ao indulto que foi concedido pelo Presidente da República? Eu tenho dificuldades em dizê-lo nesses termos, pelas razões que eu acabei de referir, e aliás, sempre que nós discutimos este tema, mais do que emitir opiniões, nós temos preferido basear-nos naquilo que são as decisões, porque as opiniões valem o que valem.
não é? E as opiniões podem ser entendidas como, sobretudo em processos dessa natureza, porque esses processos judiciais têm alguma sensibilidade. E é muito fácil as pessoas pensarem, bem, não, esta opinião tem este sentido por esta e aquela razão, por razões subjetivas, não é? Ou aquela opinião. Por isso é que nós temos preferido, e eu particularmente, quando falo sobre este tema, eu debruço-me sobre as decisões das instâncias que têm competências para decidir. E as instâncias que têm competências para decidir, desde 2019, é preciso lembrar isso, desde 2019, que decidiram que esses passaportes já deviam ter sido, ou já deviam ter estado nas mãos destes 4 cidadãos. Muito bem, Evaristo Mulaza, estamos agora com 18 horas e 52 minutos, restam-nos alguns temas, mas já não nos resta tempo para abordarmos sobre eles. Só tenho de agradecer e desejar uma ótima noite de sexta-feira. Até a próxima. Para ti também, bom fim de semana extensivo aos ouvintes da Essencial.